Você já reparou que é a multidão que ajuda Jesus a escapar muitas vezes da condenação dos fariseus e também vai ser a multidão que vai condenar Jesus? Já reparou a força que tem a multidão? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria mais uma vez estarmos juntos para meditar a Palavra de Deus, lembrando sempre dos outros conteúdos que temos aí no canal. Aproveitem bastante, tanta riqueza que é para você, construída aí diretamente para o teu coração, para o crescimento espiritual. Aproveitem, participe. Está chegando a primeira vez, se inscreva também no canal. Bom, vamos começar aqui pegando a palavra que está em Marcos, capítulo 11, do versículo 27 ao 33. Diz assim: Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciões aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discutiram entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Percebe aqui o quanto a multidão está influenciando para a atitude dos fariseus? Os fariseus não fazem nada com Jesus porque sabem que a multidão tinha como Jesus como profeta, João como profeta. Falar mal destes homens significaria eles também serem condenados, poderiam ser agredidos pela multidão. Mas a mesma multidão que agora faz com que Jesus se proteja é a multidão que vai condená-lo. Percebe que aqui a multidão ela é usada como um movimento de manipulação. Lá na condenação de Jesus, o que fazem os fariseus? Eles começam a manipular, começam a colocar formas de pensamentos naquilo que é a realidade daquela multidão, para que aquela multidão pudesse ir naquela direção. E uma das coisas que manipula-se muito é quando você começa a falar, a dar um tom maior àquilo que você está dizendo e a repercutir tudo aquilo. Hoje isso é tão comum dentro da nossa vida, dentro das realidades das redes sociais. Nós sabemos o quanto as coisas podem ser manipuladas e quantas vezes elas são. E aí a gente percebe o seguinte, que às vezes encontrar qual é a fala correta, onde está a coisa mais séria, é muito difícil. Porque se você ouve só um lado, acaba não conseguindo entender o outro. E aí nós temos essa dificuldade de compreender para onde vão as coisas. O que fez a multidão aqui? Ela começou a se mover pelos seus líderes. Como os líderes, o sumo sacerdote, começaram a falar sobre Jesus de uma forma que parecia que ele estava fazendo a coisa errada e que era melhor que ele morresse do que depois o Império Romano pudesse atacá-los ou até destruir aquilo que é religião, eles começam a manipular, eles começam por causa do medo, a falar aquilo que eles tinham como direção ou aquilo que eles achavam que era correto para a multidão. Esta multidão se une aos fariseus, ao sumo sacerdote e parte para a condenação de Jesus. Uma atitude que, ali diante do julgamento, até impressiona aqueles que julgam, porque não esperavam que eles fizessem aquilo. Porém, há uma atitude ali, o deixasse. Mas bom, Padre, nós muitas vezes somos essa multidão. Nós somos aqueles que recebemos das nossas autoridades direcionamentos. E aí a gente precisa sempre pensar nessa dinâmica da palavra e do magistério. Nós temos uma coisa muito bonita, que é o magistério da igreja. O magistério, ele é aquilo que ilumina a palavra, faz com que nós não possamos interpretar as coisas somente do nosso ponto de vista, mas interpretar segundo o conhecimento que a igreja adquiriu.
Por isso nós temos autoridades que podem elas expressarem opiniões pessoais, mas elas também fazem isso através de documentos. Quando isso se torna um documento da igreja, se torna uma manifestação do magistério, uma manifestação oficial que ilumina aquilo que nós estamos vivendo. E por isso é importante para nós católicos também observar aquilo que o magistério está falando sobre determinado acontecimento. Mas uma coisa muito importante é nós voltarmos para a palavra. Começarmos a olhar a realidade segundo a palavra. E um critério que eu gosto muito de utilizar é o seguinte: perceba se o movimento que está sendo criado na multidão edifica ou destrói. Se ele acrescenta algo na espiritualidade, se ele nos torna mais profundo ou se ele se torna somente a cada um de nós um reflexo daquilo que é a radicalidade de querer resolver as coisas de uma forma, às vezes, muito rígida e muitas vezes sem amor, sem afeto, sem direção. Percebemos os movimentos e julgamos aquilo segundo as palavras da própria palavra de Deus. Isso nós chamamos de discernimento. É uma disciplina muito importante que a gente pode se aprofundar. Lá no canal também temos alguns vídeos no canal meu, Padre Isaac Madureira. Você vai encontrar também vídeos sobre discernimento. Vá lá também, se aprofunde. Você vai encontrar na palavra de Deus. Para quê? Para que você possa discernir dentro da realidade que você está para onde você está sendo conduzido. Se essa condução está indo naquilo que Deus deseja ou só estamos fazendo aquilo que, na verdade, podem levar à condenação de Jesus, à condenação do Evangelho, à condenação da prática do amor. Essas percepções são muito importantes. Afinal de contas, você vai perceber que, embora você seja à medida que nós vamos nos unirmos, nós temos uma força muito bonita de espalhar a palavra de Deus, de espalhar aquilo que é bom, de quebrar processos de divisões e de estabelecer a unidade entre nós. Temos buscado isso? Precisamos pensar todos os dias. E essa é uma reflexão que, embora possamos fazer aqui muito rapidamente, ela precisa muito ser aprofundada dentro de nós. E nós precisamos responder isso, porque os meios, as redes, as mídias, elas podem estar fazendo isso por nós a partir do momento que nós não nos colocamos numa atitude interior de poder refletir sobre esses pontos e olhar principalmente, insisto, a palavra de Deus. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você amanhã para mais um dia com a palavra de Deus.